aí, tudo certo? Eu sou Natan Sayun e esse é o R-Final Podcast. Segue o líder. Segue o líder que nada, essa é conversa do Google Tradutor, hein? Se a gente for parar pra analisar palmo a palmo essa etapa de cascavel da Stock Pro Series e da Stock Series, o único líder pra seguir foi o Dudu Barrichello, que ganhou a sprint com folga. O resto, todo mundo passou perrengue. Não foi uma boa ser líder no circuito paranaense. Opa! Ficou Serra! Ficou o líder Bruno Batista, assume a primeira posição. Que pena, escapa a primeira vitória na temporada pro Daniel Serra. Daniel Serra é o top dessa lista. Não só por ser mais um líder que estava numa situação desconfortável, mas porque essa quebra no carro dele foi faltando um pouco mais de 2 minutos pro final da corrida. Foi ali quando apareceu na imagem, faltava 3:07 para estourar o cronômetro. E aí o carro pediu arrego. Aí a pergunta que não quer calar: o que deve ter pedido arrego no carro dele? A minha opinião foi alguma quebra na parte traseira, porque a gente viu uma pequena fumaça saindo e eu cheguei a ver algumas peças se descolando. Eu não acho que foi eixo, porque se fosse eixo o carro ia escapar muito mais. Ele ia ter muito mais estabilidade naquela entrada de curva, mesmo estando devagar. E não foi o que aconteceu. Na hora que ele sentiu a quebra, o carro, ele logo encostou e já abandonou. O Zine Júnior falou muito de câmbio, que uma das teorias dele foi essa quebra de marcha. E eu acho que é a mais que faz sentido, porque do jeito que o carro fica lento de uma vez, do jeito que ele encosta já, deve ter sido uma coisa nesse tipo de câmbio. Deve ter quebrado alguma peça do câmbio e essa parte que eu consegui ver saindo. Então, na minha opinião, isso que aconteceu. Se fosse motor, ia ser diferente. Para mim, motor não foi, porque se fosse, o rastro de fumaça ia ser maior e a gente ia ver pelo menos uma faixinha de óleo saindo no ponto do carro que fica atrás do aerofólio. Não custa lembrar que a gente tá gravando isso aqui às 5:15 da tarde de um domingo, então ainda nem saiu pra mim a explicação oficial do que aconteceu. Então é só um palpite. Mas acerto meu ou não, o Daniel Serra perdeu uma corrida ganha. A primeira vitória da Eurofarma na temporada escapou pelos dedos. Ou no caso das peças que voaram pela traseira do carro. Porque ele vinha dominando muito. Inclusive com as estratégias de boxe, com tudo direitinho, ele tinha sido o piloto que dominou a maior parte da corrida. E saiu zerado aqui. O pessoal mais entusiasta sabe que eu falo zerado é que é uma maneira de falar, porque ele saiu com o posto da corrida 1, porque chegou na 7ª colocação da corrida sprint, mas saiu zerado dessa corrida principal. E acabou até prejudicando ele um pouco, porque poderia sair até na frente do Lucas Forest no campeonato. Ele ocupa nesse momento a 10ª colocação, com 193 pontos, e o Forest está com 199. Então, se vencesse, poderia ganhar até mais uma posição. Só não sei se ganharia do Dudu Barrichello, porque o Dudu terminou o fim de semana com 214, 21 pontos à frente dele. E na corrida principal estava em 11º, até a quebra do carro da Eurofarma. Então, com a vitória, eu acho que o Daniel também passaria ele, ganharia 2 posições aí nesse tipo de resultado que não aconteceu. Acabou virando a primeira vitória do Bruno Batista na temporada. A equipe RCM Motorsport subiu no alto do pódio e o Bruno comemorou muito, mas estava com a cara séria nas entrevistas, rapaz. Você vai ouvir a entrevista dele aqui agora e vai perceber isso, o xará dele. E o meu amigo Bruno Vicária teve a oportunidade de entrevistá-lo e ouvir o que ele estava sentindo naquele momento. Solta pra nós aí, editor, por favor. Vamos lá, Bruno, porque a partir de agora é bate-papo com a galera do pódio. Desculpa eu ter te assustado antes da corrida, mas foi um bom resultado para você, né? Uma corrida bem batalhada e um ótimo pit stop, né? Paramos na hora certa, estratégia perfeita, dedico muito à equipe, um carro muito rápido, a gente fez funcionar. Claro que no final dei sorte ali com o Daniel, não é assim que a gente quer conquistar um pódio, mas estava no lugar certo, na hora certa, então tô feliz pelos pontos somados, por terceiro pódio do ano. O campeonato está no primeiro terço, né? Tem muito chão pela frente, vamos aí passo a passo trabalhar para chegar lá no fim disputando. Certo, muito obrigado, Rafael. Tá aí o Bruno Batista e as estatísticas não mentem em relação a esse ritmo forte dele, porque ele já estava largando da 2ª posição para essa corrida principal e com esse jogo todo da corrida de estratégia e tal, ele também estava mantendo uma história da 2ª colocação até a quebra do Daniel Serra. O Daniel, aliás, tinha liderado desde a pole position, né? Foi quem liderou uma grande parte, ele foi o pole também da prova. Então, um domínio incontestável dos dois. Ele falou aí que teve uma saída muito boa para recuperar no campeonato. Essa vitória foi uma saída boa para ele recuperar no campeonato. Agora precisa de mais um empurrãozinho, porque não está entre os 10 primeiros ainda na classificação. E segundo o próprio gráfico da Stock Car, que está no perfil do Bruno,
no site oficial da categoria, um pico de resultado antes desse tinha sido em Goiânia, na corrida principal. Do Velocitar pra frente, ele teve uma queda até essa subida de novo em Cascavel. Então, para melhorar a posição dele, para também melhorar aquele gráfico no site da categoria, precisa de mais uma vitória. Okay. Agora, quem precisa de mais um resultado legal é o Thiago Camilo. Quem acompanha a corrida 2 sabe que um outro prêmio ele já ganhou, que foi o prêmio Volante de Ouro, porque aquela segurada no bacião não é qualquer um que faz. Mas não aparecer entre os 20 primeiros da corrida 2 é complicado. Mexeu realmente aquilo lá, mexeu com o desequilíbrio do carro e é um fim de semana para ele esquecer em termos de resultado. Que assim como a Ipiranga vive uma má fase, ele vive mais, porque o César Ramos tem uma vitória ainda não. Então é o famoso hurry up pro Thiago Camilo. É usar tanta habilidade nas corridas, assim como ele fez naquele minuto na manobra do Bacião. Aliás, que baita manobra, né? Falam que vem ainda da maldição do líder, porque ele estava passando o Gabriel Casagrande, não era para liderança, mas era brigando por posição, ele tinha preferência ali, velocidade, estava mais rápido, não tinha preferência de tomada, mas tinha preferência de velocidade, e faria uma ultrapassagem bem tranquila por fora, porque por causa dessa diferença ele daria para frear. Há tempo até para fazer um contorno legal, começar por fora e puxar para a linha de dentro, que tinha bastante espaço, e acabou perdendo a curva por causa até que eu acho que foi uma falha mecânica, porque o carro bate no chão e acontece essa escapada. Não acho que ele tenha perdido o ponto de freada, porque pareceu que ele estava rápido demais a ponto de perder a concentração. Parecia que ele estava rápido demais a ponto de fazer simplesmente uma manobra de ultrapassagem, mas eu acho que alguma coisa de equilíbrio do carro ele perdeu ali. Mas o equilíbrio que faltou, ele conseguiu segurar naquele famoso drift. E detalhe, sem bater no muro. Escapou e se manteve na pista. Com o muro a poucos centímetros e com alta velocidade. O carro não chegou a diminuir uma velocidade considerável para ele perder esse ritmo de quase bater no muro. Então ele foi controlando à medida que o carro dava as suas derrapadas. Só parou porque arrumou um jeito de frear, mas naquele momento valeu mais a habilidade do piloto do que a própria mecânica do carro. O Thiago realmente segurou o carro e fez ele parar de um jeito certo. Essa é a minha opinião. Se você tiver outra, discorda lá no portal TV High Speed, no chat no YouTube, ou aqui nas plataformas de áudio na nossa seção de comentários. Mas pra mim, eu acho que foi a manobra do momento. E isso eu digo com todo perdão ao pessoal da Stock Series, que eu comentei 2 corridas deles hoje. Tivemos, sim, boas manobras e alguns momentos intensos quando se falava de liderança. Pois é, pessoal, o Enzo Bedani venceu com um pouco mais de folga a corrida número 1, mas a corrida número 2, ele mesmo se encarregou de dar o trabalho pro líder Arthur Gama. Aliás, não sei como ele chegou, a gente ficou o tempo todo vendo aquela briga de pelotão intermediário e de repente ele e o Gama aparecem juntos na imagem brigando pela ponta. E na minha opinião aqui, o Enzo poderia ter passado, até porque tinha o carro mais rápido e tinha janelas de oportunidades boas, saídas de curva e o ponto principal, aquela reta oposta, estava muito a favor dele. Tanto que na última volta, o que segura a vitória do Arthur Gama é a própria fechada que o piloto gaúcho dá no Enzo. Porque se não fosse isso, aconteceria a mesma situação do Alfredinho Biapina, quando passou o Eric Schotten. Teve um espaço por dentro e conseguiu mergulhar para passar, lá na corrida 3. E por causa do Gama ter fechado um pouquinho ali de dentro, o Bedani não teve o mesmo espaço na corrida 2 que o Ibiapina teve na corrida 3. Então essa mudança de linha foi fundamental para o Gama segurar a vitória e segurar a liderança do campeonato. Deu também uma fechada na linha de chegada, né? Mas ali, pelo menos na minha visão, nos metros finais, estava próximo. Tinha embalo, mas não tinha tanto quanto tinha na reta oposta. E foi isso que garantiu a vitória e segurou ainda mais a liderança do Arthur no campeonato. Agora, 2 destaques aqui. O Eric Schotten pilotou muito bem, apesar de não ter conseguido a vitória, a corrida 3 dele inteira foi muito boa, de muita maturidade, apesar de ter sofrido tanta pressão, foi muito boa. Só a parte da relargada que foi um pouco abaixo pro nível de pilotagem dele, porque ele errou no momento da relargada e aquele momento do Ibiapina, quando o Alfredinho conseguiu fazer a manobra sobre ele, um pouco antes ele tinha dado uma errada na saída de curva. Teve uma aproximada grande que o Ibiapina deu da traseira dele, mas eu acho que não foi isso que causou essa escapada. A escapada foi dele mesmo na tomada de curva. Ele deu espaço para o Ibiapina conseguir a manobra com tranquilidade
ou melhor dizendo, com um pouco mais de calma do que seria no momento normal, porque tranquilidade naquele pega não teve completamente, e aí ele perdeu a posição. Sobre a batida, que aconteceu logo depois, eu acho que também foi erro dele, porque tentou ir com muita vontade e acabou perdendo a traseira. É verdade. Então o Schotten se perdeu nesses 2 pontos, né? Nesses 3 pontos, relargada, escapada, por causa do contorno da curva ruim, saiu da curva mal, pegou na terra, e fazia a última curva antes da reta principal com um pouco mais de velocidade, aí perdeu essa traseira. Não teve vitória, foi uma disputa completamente limpa, na minha opinião. Então eu acho que o que aconteceu foi realmente que o Schotten se perdeu sozinho, nesses 3 pontos que eu acabei de falar. Peraí, como é que é, ô voz do Google? Ricardo Arcuri. Ricardo Arcuri tá querendo falar. Ok. Não, só não sei se eu vou concordar com ele. Sim, claro. Mas vamos passar a mão pra ele, que tá doido pra expor esse assunto. Então vamos colocar ele já na roda de conversa. Solta um áudio dele aqui pra mim, editor, por favor. Olá, caríssimo Natan e amigos do podcast aí final. Cara, o Dudu pode estar começando uma pequena dinastia em Cascavel, hein? Porque já é muito difícil você vencer corridas seguidas em algum lugar numa categoria tão disputada como a Stock, e especialmente com um carro tão sensível a mudanças climáticas como é esse Stock. Ou seja, para você conseguir vencer várias vezes no lugar, ou a condição climática se repete, ou você descobre alguma coisa que os outros pilotos não descobriram. E parece que o Dudu descobriu algo que os outros pilotos não sabem. Só que detalhe, Dudu está começando. Então, isso já é algo muito importante, algo que chama muita atenção. E eu vou colocar outra coisa também. Essa vitória foi mais acachapante que a outra, sem a menor dúvida. E por que eu digo isso? Pela maneira que ele dominou a corrida. Ele disse na entrevista pós-corrida que na largada não teria sido tão importante, que o carro estava bem acertado. Mas, cara, você está largando na segunda fila, em 2 voltas você está na primeira posição, se você não largar bem, você não consegue fazer isso. E, no entanto, ele conseguiu se colocar já na primeira curva, na frente de quem estava na fila com ele. Isso é um indício de uma boa largada. Então, sim, discordo dele. A boa largada foi importante, sim, mas lógico que não é tudo, não é só isso. Ele falou, meu carro está muito bem acertado, os mecânicos fizeram um ótimo trabalho. Então, entra também o setup que ele ajudou a construir, provavelmente sabendo alguma coisa que os outros pilotos não sabem. Olha eu aqui sendo redundante. Então, eu acho que tem isso. É o reforço do que o Dudu se tornou em Cascavel. Um piloto que sabe dominar a pista como ninguém e está conseguindo extrair alguma coisa que até os macacos velhos, ou no caso aqui a gente chama de dinossauros, né? Não estão conseguindo tirar. Então, baita vitória do Barrichello e o Rubinho praticamente chorando, logicamente, como sempre, falando nas entrevistas como pai babão que é. E antes de terminar, Natan, amigos, eu queria trazer uma coisa que acho que é uma reflexão aqui pra gente. O Rubinho fala assim, nossa, eu criei filhos que têm gratidão, que são gratos. Então, você já fez seu gesto de gratidão, sua mentalização de gratidão hoje? Obrigado, Senhor. É isso aí, Natan. Um grande abraço e uma boa semana a todos. Tá aí, Ricardo Arcuri dando a opinião sobre a vitória de Dudu Barrichello. E realmente eu vou ter que concordar, porque foi uma dominância muito grande em termos de velocidade. Já virou tradição nessas corridas de sprint o pessoal ser mais agressivo na largada. A gente viu o pessoal usando muito push em Goiânia, sendo muito intenso no Velocity em Interlagos, e agora em Cascavel, o mais agressivo nisso foi o Dudu. Porque foi rápido na hora certa. Passou o Maurício logo de cara e não bobeou para passar os outros. Viu que tinha uma linha de fora muito boa ali, numa curva para a esquerda, no meio do circuito, e não pensou 2 vezes. Já foi embora, passando e abrindo. Realmente uma vitória muito boa. E até melhor do que a primeira, de verdade. Porque a primeira teve uma janela de pit stop que acabou ajudando ele. Ainda mais agressivo, né? Precisando ganhar posição, não só defender a primeira. Como foi lá na primeira etapa paranaense do ano passado, que ele precisou defender do Caca Bueno. Então, vendo ele partir para cima do Ricardinho, Maurício e do Zonda, deu um pequeno alerta em todos nós, né? De que vem mais um piloto bom aí, se tiver um bom carro. Vamos ver o que pode acontecer desse para frente. Será que ele vai conseguir mais vitórias assim? Será que consegue ainda mais uma vitória na principal, brigando do jeito que ele brigou na sprint? Isso que eu quero muito descobrir. Temos mais uma entrevista dele para mostrar. O Arcuri falou de vários pontos de entrevista, nós temos até uma entrevista maior, que a gente recebeu do material da própria Stock Car. Solta pra gente aí, editor, por favor.
A história na Stock Car ainda é curta, a carreira está começando ainda na categoria, mas já temos uma pista especial aqui no calendário, na sua história. Cara, acho que todas as pistas são especiais, mas Cascavel é engraçado, que eu tava comentando disso hoje com meu pai. É engraçado como Cascavel encaixou desde a primeira vez. Foi a pista que eu estreiei, onde do nada, no ano de 2021, me chamaram para correr uma corrida. Então já foi aqui que eu estreiei, foi aqui que eu venci a primeira vez e agora a segunda. As vitórias são incomparáveis, além de parecidas, mas, cara, hoje o carro estava bem melhor do que no ano passado. Acho que foi muito mais economizando os pushes e o pneu já, né, meio administrando mais a corrida do que no ano passado. Lógico que eu chego muito mais bem preparado, né, eu entendo muito mais uma corrida de Stock Car hoje em dia do que entendia no passado. Mas isso, cara, batalhar com o Ricardo Maurício, o Ricardo Zonta, assim, até há pouco tempo atrás eu jogava com eles no videogame. Então, para mim é um prazer poder estar aqui. Eu preciso agradecer todo mundo da minha equipe. A Mobile Ali fez um pit stop que, cara, impressionante. A gente achou que fosse sair mais perto do Zonta e a gente saiu muito longe. Então, isso me ajudou demais e me ajudou para amanhã também, porque eu consegui poupar mais uns pushes. Mas, cara, eu tô muito feliz. Gostaria de dedicar essa corrida pro meu irmão completamente, porque ele tá lá na Europa. É muito difícil ficar na Europa, eu sei bem como é que é isso. Então, gostaria de dedicar para ele, mandar um beijo no coração. Tô com muita saudade sua. E dedicar pro meu cachorro também, Speed, que veio a falecer há pouco tempo atrás. Então, ele me acompanhou no carro aí durante todas essas voltas. Então, mais uma vitória nossa. Daí você ouviu o Dudu Barrichello mais uma vez e é assim que a gente encerra o nosso programa com a palavra do vencedor de novo, abrilhantando o nosso programa. E já fica o convite para a semana que vem. Tem aí um programa frenético, se Deus quiser, se der certo o que está planejando, teremos um tema top. Para saber o que é, fica ligado aqui no podcast. Aperta o botão seguir nas suas plataformas de áudio e não perca não, assim como também não perca as atrações do portal do TV High Speed, do JW News, que sempre acompanha a gente e que posta coisas inclusive sobre a Stock Car, jornal JW News, o site deles, e entusiastas sobre rodas, ele é um canal do nosso amigo Rodrigo Carelli. Toda semana tem bate-papos super especiais lá com ex-pilotos, com pessoas que trabalham ou que já trabalharam em meio de automobilismo, em grandes coberturas, em grandes eventos. E tem até um especial comigo, toda quarta-feira às 8 da noite. Então não perca isso lá também. Por hoje, até a próxima e um grande abraço!